Vamos lá, gente, para mais um encontro aí, para mais uma aula. Hoje, a aula ela vai ser baseada na questão de estudo dirigido para P2 de vocês, que está sendo realizada esta semana, tá? Não esqueçam, por favor, né? Não percam o foco. Não deixem com que essa tempestade, esse tsunami que todos nós estamos passando, faça com que vocês aí fiquem com preguiça, né? Então, não perca o foco, mantenha o foco nos estudos, tá legal? Então, vamos lá. O estudo dirigido para então, a rede urbana. Todo mundo sabe, né, que são formadas por cidades de diferentes tamanhos e níveis de desenvolvimento e estão interligados devido ao fluxo de pessoas, bens e serviços, né? Tanto é que eu ponho aqui para vocês que é um conjunto de cidades ou centros urbanos que estão articulados territorialmente e que estabelecem diferentes relações entre si, ok? Dentro desse conceito de rede urbana, né, nós podemos entender como uma malha de cidades interconectadas. Elas estão organizadas conforme uma hierarquia, tá? Deixando bem claro. No topo dessa hierarquia, nós temos aí as cidades que têm o maior poder de influência sobre as outras. Lembrando disso aí, né? Você tem aí a questão das metrópoles, tá? Ué, professora, a senhora botou 2 vezes metrópoles? Sim, porque nós temos a metrópole global e depois as metrópoles nacional e assim vai. Vai mais. Quando eu falo em metrópoles, né, dentro desse processo do espaço brasileiro, dentro do processo hierárquico urbano brasileiro, nós vamos ter aí uma presença, né, de concentração de indústrias e serviços na metrópole nacional, que no nosso caso, no Brasil, né? Exemplos de metrópoles nacionais aqui no Brasil, você tem Fortaleza, Belém, Porto Alegre, Salvador, Manaus, Recife, Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte, são metrópoles nacionais, tá legal, gente? Isso aí é metrópole. Mas quando eu falo, né, em questão aí dentro de uma metrópole, também o Rio de Janeiro, Brasília é também uma metrópole nacional. Por favor, tá, gente? E quando eu falo numa metrópole global, que no nosso caso nós temos aí São Paulo como uma metrópole global, ela tem uma forte influência dentro das condições econômicas mundiais. Um exemplo, São Paulo, né, tem a Bolsa de Valor. São Paulo, igual Nova York. Nova York é uma metrópole global. Ela tem a Bolsa de Nova York, né, Tóquio e assim vai, tá? Tem uma melhor infraestrutura. Então, você tem aí o que seria uma metrópole global de uma metrópole nacional. O Rio de Janeiro, alguns autores até classificam ele como metrópole global, ela, no caso, a cidade, como metrópole global. Mas só que em virtude dos grandes problemas de violência, né, o Rio de Janeiro foi perdendo tais características. Então, alguns autores não consideram mais o Rio como uma metrópole global, tá? Deixando isso bem claro para vocês. Ou tem a questão da subdivisão, me engasguei com a própria saliva. Tem a questão da subdivisão em metrópole, alfa, beta e gama, tá? A alfa seria aí a top, uma Nova York da vida, uma Tóquio, isso aí é a metrópole global alfa. Aí, né, a beta é São Paulo, tá legal, gente? São Paulo é uma metrópole beta, dentro da escala hierárquica mundial. E o Rio de Janeiro, para alguns autores, vê aí, então, como gama, ok? Belezinha? Então tá. Vamos agora falar de centro subregional. São cidades com áreas de atuação, gente, tem uma atuação mais reduzida, né? As atividades de gestão são menos complexas, a questão do relacionamento externo acontece apenas com a metrópole nacional, tá legal? Então eu tenho aí a questão, então ela é mais fechadinha, né? Aí eu tenho também o centro de zona, tá? Aí já são cidades com funções de gestões alimentares, né? Com atuação apenas na sua área de pequeno porte. Então é ali mais local. E aí eu chego no local, que seria cidades que têm influência apenas dentro dos seus limites e que prestam serviço apenas aos seus habitantes. Isso aí você tem, né? Então,
você percebe que um centro urbano, ele é isolado, tá? E quando nós percebemos que existe uma aglomeração, uma conexão, você tem o fator conurbação, né, gente? A conurbação, você encontra, então, um processo aí de conurbação, né? Dentro das metrópoles, existe a questão, lembrando a vocês o que seria conurbação, gente, né? A integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades, que cresceram assim, né, horizontalmente até os limites municipais uma das outras, tá? Isso aí seria, então, existe um intenso fluxo nessas áreas de metrópoles. Por exemplo, a questão aí dentro da conurbação, a gente presencia muito o quê? A migração, o quê? Que tipo de migração? A migração pendular, né? Lembra disso? Acordo pela manhã, vamos lá. Região metropolitana do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Lindo Lopes, Itaguaí, né? Duque de Caxias. Quantas pessoas moram aqui no Rio, levantam cedo, vão lá para Nova Iguaçu, vão para Duque de Caxias, vão para São Gonçalo, trabalham o dia inteiro, depois retornam à noite, né? No dia seguinte, o mesmo processo, elas estão como o quê? Estão migrando pendularmente. Então, a migração pendular é aquela migração diária que ocorre muito nas áreas de metrópoles. Ok? Belezinha? Show de bola? Bela zona, né? Então, vamos lá. E nessas áreas aí, né, geralmente nós nos deparamos com, né, a cidade, ela está se desenvolvendo, por isso essa migração pendular, porque uma cidade, né, por exemplo, Nova Iguaçu tem um tipo de emprego, né, mais indústrias, Duque de Caxias, então você vai todo dia Nesse fenômeno aí de transferência de mão de obra e de renda dentro dos setores econômicos, nós temos a terciarização. Presta bem atenção, existe uma diferença entre terceirização de terciarização. Olha só, terceirização, tá? São serviços nas organizações, né? A questão de segurança, de limpeza, de transporte, logística em geral, tá? O objetivo é que qualquer serviço, presta bem atenção, hein, galera, não esteja diretamente ligado à atividade principal da empresa, tá? Aí no caso existem grandes empresas que terceirizam toda a administração, incluindo aí a área de faturamento e de cobrança, tá? Na terciarização, a migração, né, para o setor de serviços é cada vez mais evidente dentro da economia mundial, tá? É uma questão, trata aí de uma extensão de grandes transformações provocadas justamente pela globalização. A globalização, e principalmente nas últimas décadas, vem intensificando muito isso, né? Você observa aí um processo de migração das atividades do setor primário, né, e do secundário e do terciário. É isso aí que como é que eu vou dizer para vocês, esse processo, né? Tudo isso, olha só, dentro de uma metrópole, dentro de uma metrópole, eu estou falando de migração pendular, eu estou falando de terceirização, de terciarização, tá? E, né, nessa questão aí, quando a gente fala assim, um processo, né, da questão estrutural, eu falo justamente sobre o que, gente? Né? A questão do desemprego. Caraca, o fantasma, o monstro do desemprego, que depois que acabar essa Covid, o bicho vai pegar, né, gente? Então, quando eu falo, né, ela tem o desemprego conjuntural, né, que é aquele da questão econômica, que é o que nós vamos passar. Ó, se liga nessa. Ai, professora, eu só vou fazer o vestibular daqui a 2 anos e meio, querido. Daqui a 2 anos e meio, se Deus quiser, já descobrir a vacina, já tudo. Você acha que não vai cair nenhuma questãozinha sobre o Covid? Ah, poderoso. Então, olha só. O que vai acontecer agora depois do Covid é um desemprego conjuntural. Então, faz uma referência à questão econômica, tá? Aí, no caso dessas famosas administração, eu tenho desemprego estrutural, né? Que é a questão dos avanços tecnológicos. Então, não confunda desemprego conjuntural com estrutural. O estrutural foi em virtude dos avanços tecnológicos, as máquinas substituindo o homem, tá? E aí, consequentemente, o que, gente?
Aumento do trabalho informal, tá legal? Dúvidas, beleza? Ótimo, né? Aí eu vou falar para vocês aí sobre o avanço dos meios de transporte. Está aqui, avanço dos meios de transportes. Vamos lá, avanço dos meios de transportes. Essa migração pendular aqui, gente, ela foi possível, a migração pendular, por causa de quem? Por causa dos meios de transportes. Como é que eu ia me deslocar para São Gonçalo, para Duque de Caxias, sem o transporte? Sem o transporte. Me fala, inviável, né? Não tem como. Então, o desenvolvimento não só do meio de transporte, também como de meio de comunicações, de energia, acabou facilitando aí o aumento do fluxo urbano, né? E intrametropolitano. Não esquece disso, tá legal, gente? Belezinha? Show de bola? Ficou claro? Ótimo. Agora nós vamos falar sobre um outro módulo, que é a modernização da agricultura, né? Nós temos aí o uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes, sintéticos na agricultura, contaminação do meio ambiente, compactação do solo, aumento da concentração fundiária e de renda. Vamos lá. O que acontece aí? Né? Nós temos, né, com o avanço tecnológico no campo, ou seja, com a Revolução Verde, nós chegamos aí, né, uma agricultura extensiva. Ela existe uma baixa produtividade de pequenas extensões de terra, que são os minifúndios, utilizam técnicas rudimentares, né? Geralmente o cultivo, né, é de policultura, é para subsistência, tá ok? E geralmente as máquinas ou o processo de adubagem é manual, né? E quem trabalha? A própria família que fica encarregada de cultivar, né, aí a terra, de colher, fazer todo o processo, ok? Dentro da agricultura intensiva, que aí você tem, né, a questão aí da agricultura intensiva, você tem a alta produtividade, né, porque presença de latifúndios, utilização de técnicas modernas. Podemos também falar sobre uma agricultura moderna, comercial, né, onde tipo de atividade praticada é a monocultura. Lembrando que a extensiva é policultura, cultivo de vários produtos, né? A família que trabalha é uma agricultura de subsistência, tá? Já na agricultura intensiva, utiliza técnicas modernas, também chamada de agricultura comercial, tá? Geralmente a produção é voltada para larga escala, tá? Utiliza maquinários avançados, utilizam sementes modificadas geneticamente, então utiliza profissionais que são os agrônomos, os técnicos agrícolas, enfim, mão de obra especializada. Belezinha, gente, tá? Vamos começar então a fazer alguns exercícios que estará, né, dentro do assunto da P2. Lembrando a vocês que a aula desta semana é uma aula baseada em conteúdo de revisão, onde eu vou estar perguntando a vocês todos os assuntos e nós vamos fixar bem, tá? Eu quero isso, vou trazer novidades para vocês, vou fazer várias perguntas a vocês na nossa videoaula, tá legal? Então vamos lá. No contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as chamadas plantations, caracterizadas pela monocultura, formação de latifúndios e produção voltada à exportação. Eu acabei de explicar a vocês. O sistema de plantations são característicos de qual sistema, gente? Você está falando aí do sistema intensivo minifundiário, tradicional, moderno, produtivo de curta duração, agroindustrial de massa. De qual, gente? Eu expliquei ainda há pouco. Para o vídeo, tentem fazer. Professora, eu não lembro. Vai lá, dá uma olhada na apostila. Lembra, gente? Daqui a 2 anos e meio vocês estarão fazendo concurso. Não dá essa bobeira, tá? E aí, qual foi a alternativa? Certamente vocês escolheram o sistema agrícola tradicional, que é aquele rudimentar, né? Que é baseado aí, no caso, quando eu falo aqui para vocês, né? As plantations, embora apresentem uma acentuada produtividade, são atividades monocultoras e historicamente consolidadas no campo e que fazem uso de técnicas há muito tempo desenvolvidas com elevado emprego de mão de obra, um traço característico dos sistemas agrícolas tradicionais. Tá ok? Então vamos lá. A2. A globalização progressiva das trocas a partir dos anos 70 e 80
realiza-se graças ao sucesso de novas técnicas de comunicação e de informação a serviço de novas estruturas de produção posteriores à época fordista. Ela abala as concepções anteriores de redes urbanas hierarquizadas em zonas definidas pelo princípio de proximidade e impõe visão de um território mundial de redes organizadas a partir de polos e de fluxos. A análise desses polos de globalização permitiram identificar novas funções metropolitanas, novos processos de metropolização das grandes cidades que puderam ou souberam adquiri-las. Diante da consideração expostas no texto acima, podemos concluir que a rede de cidades possui, no caso, é independente da globalização, depende diretamente da globalização, está relacionada com a globalização, fomentou o processo de globalização, possui uma relação direta com a globalização. E aí, gente? Qual seria? Diga-me, não me esconda nada. Qual? Para o vídeo de novo, aquele mesmo esquema. Acho que não precisa ficar repetitiva, né? Por favor, né? Tô dando aula para o ensino médio. C, né? Está interrelacionada com a globalização. Afinal de contas, as redes de cidades foram estruturadas pelos avanços tecnológicos e produtivos oriundos da globalização. Por outro lado, a globalização só se materializa em função da existência dessa mesma rede. Afinal de contas, a globalização é conexão, não é isso, gente? Tá legal? A interdependência, a interrelação. Bem, o mapa do Brasil mostra o processo hierárquico urbano com metrópole nacional. Olha aqui, gente, né? Eu tenho aí as metrópoles nacionais que estão em quadradinho. Tenho a metrópole quadrado menor, né? Que seria a metrópole global, nacional. Pelo tamanhozinho você vê, tá? E a densidade aí da quantidade de pessoas, né? Existente. Pode reparar que aqui você encontra uma maior, né, um espaço aí muito mais ocupado do que nas demais áreas do país. Afinal de contas, as grandes indústrias, né, a sede dos bancos, estão todos aqui nesta região. A questão tecnológica, né, empresas com tecnologia de ponta, estão todas aqui. Então, eu tirei aqui meu rosto, porque senão ia dificultar a nossa leitura, né? Então, vamos lá. Áreas com maior urbanização, sistema agrícola menos intensivo e capital, regiões com rede urbana mais complexa, nível tecnológico da agricultura mais elevado. E aí, gente? A modernização, olha aqui, ó, o grau de modernização dos espaços agrícolas em todo o Brasil. E aí, qual foi? Para o vídeo, mesmo esquema. Então, deixa eu falar aqui uma coisa com vocês, focando então aí o estudo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Beijos!